Bom dia a todos! Graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima segunda-feira para todos. Hoje é dia 5 de junho de 2023. Seja muito bem-vindo ao nosso devocional de hoje. E nesta segunda-feira, uma semaninha aí mais curta por causa do feriado, né? Temos feriado na quinta-feira. Então, essa semana vai ser um pouquinho mais curta aí de devocionais. Mas vamos falar aí de alguns livros importantes. Vamos finalizar hoje Zacarias, amanhã temos Esdras, na quarta-feira também Esdras, e depois quinta e sexta nós vamos de Neemias na nossa maratona de leitura bíblica. Nessa segunda-feira vamos encerrar então o livro do profeta Zacarias e vamos encerrar com uma menção muito direta a Jesus através do texto de Zacarias, capítulo 13, do versículo 7 ao 9. Então, Zacarias 13, do 7 ao 9, que diz assim: Levante-se, ó espada, contra o meu pastor, contra o meu companheiro, declara o Senhor dos Exércitos. Fira o pastor e as ovelhas se dispersarão, e voltarei a minha mão para os pequeninos. Na terra, 2/3 serão ceifados e morrerão. Todavia, a terça parte permanecerá, diz o Senhor. Colocarei essa terça parte no fogo e a refinarei como prata e a purificarei como ouro. Ela invocará o meu nome e eu lhe responderei. E o meu povo direi. É o meu povo, direi. E ele dirá, o Senhor é o meu Deus. Bom, Zacarias mantém aí o seu estilo de profecia que mistura de maneira precisa elementos da escatologia e também elementos messiânicos. Zacarias consegue ao mesmo tempo falar da chegada do Senhor, como também da vinda do Senhor na mesma profecia ou na mesma frase, de uma maneira assustadora. E a gente tem dificuldade até de entender. Peraí, ele está falando da vinda do Senhor ou ele está falando da volta do Senhor? Ele está falando da chegada do Senhor ou da sua segunda vinda, né? Por quê? Temos que lembrar que Zacarias está escrevendo em um cenário que Jesus ainda não havia vindo. Ou seja, o Senhor Jesus ainda não havia pisado a terra. Então, muitas vezes ele vai falar de elementos que já aconteceram. Por exemplo, o versículo 7, ele fala do Senhor ferir o pastor, né? A morte do Senhor Jesus, literalmente declarada ali. Mas também ele fala depois do juízo, quando ele fala de 1/3 de toda a terra, aliás, 2/3 de toda a terra morrendo. Provavelmente uma referência aí ao Apocalipse. Mas em meio a essas profecias aí de escatológicas e messiânicas, nós temos belíssimas lições aqui e podemos retirar aí belas aplicações da profecia de Zacarias. Dessa vez, Zacarias, ele vai profetizar sobre a morte do pastor, versículo 7. Depois ele vai profetizar sobre o propósito do Senhor. E depois ele vai profetizar sobre o efeito que haverá sobre esse novo cenário de Deus. Então vamos analisar cada um desses pontos, começando então pela morte do pastor. E é assim que ele começa a sua profecia. O pastor será ferido pelo Senhor. É interessante isso. O texto deixa isso muito claro, né? Ele fala assim: levante-se, ó espada, contra o meu pastor, contra o meu companheiro, declara o Senhor. A espada é do Senhor e a espada do Senhor vai ferir o pastor do Senhor. A gente sabe que Jesus, ele foi morto pelos romanos, mas essa morte de Jesus pelos romanos foi a mando dos judeus, né? Os judeus conspiraram para essa morte, só que Jesus foi morto pelos romanos, a mando dos judeus, para todos os que são seus. Jesus declarou isso várias vezes, que ninguém tirava a vida dele, mas que ele entregava. Lá em Atos também nós temos Pedro mencionando o fato de que a morte do Senhor Jesus estava dentro dos propósitos eternos de Deus. Então a ideia aqui é mostrar que o primeiro grande aspecto da chegada do Messias é que ele vai morrer. E a morte do Senhor em favor dos crentes
é a base fundamental da fé cristã. Por isso tão lindo aqui Zacarias começar a sua profecia nos lembrando disso. Se tem uma boa notícia para essa segunda-feira, não é que tem feriado quinta. A boa notícia não é que tem feriado quinta. A boa notícia para começar essa semana é que o pastor foi ferido. É isso mesmo. A boa notícia para começar a semana, aliás, a boa notícia para todo crente em todo tempo é que o Messias morreu. A morte do Senhor é a melhor notícia que nós poderíamos ter. Que isso, pastor? Você está meio... como que fala, né? Meio catastrófico aí, né? Falando de morte logo na segunda-feira. Mas não, a morte do Senhor para os crentes representou algo muito, mas muito valioso. A morte do Senhor para os crentes representou o perdão dos seus pecados, uma nova vida em Cristo, representou um acesso ao trono da graça de Deus, tanta coisa que eu poderia ir elencando aqui, que eu ficaria talvez muito tempo falando desses aspectos tão belos e preciosos por causa da morte do pastor. O pastor foi ferido. Assim começa essa profecia de Zacarias. Mas não só isso. Ele mostra também qual é o propósito da morte do pastor. O versículo de número 9 fala: colocarei essa terça parte no fogo e a refinarei como prata e a purificarei como ouro. Aqui é interessante mostrar que Zacarias deixa claro qual é a intenção do Senhor com a morte do pastor. Para que serve a morte do pastor? A morte do pastor serve para um motivo. Deus vai purificar o seu povo. E quando a gente fala de purificação, sempre vem aquela ideia da santificação. E a santificação está presente. Mas a purificação envolve outros elementos. E aqui, dentro desse contexto de Zacarias, a purificação não é algo ruim. Pelo contrário, é algo muito, muito bom. É algo lindo da parte do Senhor. O Senhor vai purificar o seu povo. Quais elementos estão envolvidos quando a gente fala da purificação do Senhor? Está envolvido elementos como, por exemplo, a redenção. O que é a redenção? É o fato de que Deus comprou um povo para si mesmo. Então, quando o profeta fala aqui que Deus vai purificar um povo para si mesmo, ele está lembrando, ou pelo menos nós deveríamos lembrar, que está envolvido também a redenção. Mas não só a redenção, está envolvido aí também a justificação. O que é a justificação? É quando Deus, em um ato jurídico, em um ato judicial, declara os pecados dos crentes perdoados. É isso mesmo. Somos justificados, justos diante de Deus. O crente, ele pode dizer que ele é justo. Por quê? Porque o pastor foi ferido e Deus purificou um povo para si mesmo. E essa purificação envolve também a justificação. Mas não só a justificação, envolve também a adoção. E o que é a adoção? A adoção é o ato de Deus, é um ato divino, exclusivo de Deus, de tornar os crentes filhos dele mesmo por meio da morte do seu filho único. Ou seja, a morte do filho único trouxe para outros a possibilidade de se tornarem filhos de Deus. E aí o filho único se torna agora filho primogênito. Mas claro que também a purificação está envolvida a santificação. E aí, quando a gente fala de santificação, a gente tem que lembrar de algumas coisas. Primeiro, que o propósito de Deus para com o seu povo é a nossa santificação. Os crentes são chamados para santidade. É isso mesmo. É o propósito de Deus para conosco. Temos o nosso propósito e temos o propósito dele conosco. Qual é o propósito dele conosco? Um desses propósitos, são vários, mas um deles é a nossa santificação. Agora, sempre que a gente fala de santificação, é importante aqui a gente lembrar de alguns elementos. Primeiro, santificação é muito mais do que mudar de atitudes. Mudar de atitudes está incluído. Precisamos mudar de atitudes. Mas é muito mais do que isso. O que eu quero dizer com isso? Que não é simplesmente parar de fumar, parar de beber, parar de fazer sexo ou outra coisa qualquer. Porque pejorativamente é assim que as pessoas encaram a santificação. Ah, não, então santificação é deixar de fazer alguma coisa. Ok, isso está envolvido, mas isso não é o aspecto principal da santificação.
Santificação envolve mudança de coração e de mente. A ideia de Deus, ou a ideia da pregação da palavra de Deus, e aí inclui nesses elementos aí, obviamente, a pregação do evangelho, mas a pregação da palavra, ela entra na mente através do entendimento, por isso somos chamados a conhecer mais de Deus. Ela entra pela mente através do entendimento, mas desce para o coração. Através do quê? Através da obra do Espírito Santo. E entendimento com a mente, mudança de coração, gera uma mudança de atitudes. E a ideia da santificação é ficar parecido com Jesus. Lembra que Paulo fala em Romanos 8:29 que o propósito de Deus é que nós sejamos transformados à imagem do Filho de Deus? Então, santificação, eu gosto sempre de usar essa expressão, essa analogia para ajudar a entender. Santificação não é subir um monte, como um esforço hercúleo para chegar lá em cima, né? E aí, se você escorrega no meio, volta e começa tudo de novo. Não, santificação, a ideia é habitar em um palácio. E aí você vai ver como o Senhor faz e vai fazer igual. Então, como o Senhor perdoa, como o Senhor serve, como o Senhor ama. É assim que ele faz, assim também eu devo fazer. Então esse é o propósito aqui, é o propósito que o profeta apresenta para o pastor ferido. Mas não só isso, tem um efeito. A morte do pastor e o propósito da morte do pastor vai gerar um efeito. Qual efeito é esse? O povo vai ter comunhão plena com o Senhor. Olha aí o finalzinho do versículo de número 9, é lindo esse final do versículo 9, olha isso. Ela invocará o meu nome e eu lhe responderei. Olha só o que o Senhor responderá. É o meu povo, direi. Uau! O Senhor olha para o seu povo, o Senhor olha para os crentes, o Senhor olha para todos aqueles que estão em Jesus e diz: é o meu povo. Mas não só isso, ele recebe de volta também uma expressão do seu povo. Olha o que o povo diz. E ela dirá: o Senhor é o meu Deus. Uau! O povo olha e diz: é o meu Deus. E Deus olha e diz: é o meu povo. Isso é comunhão plena, isso é comunhão perfeita. E esse é o resultado do que aconteceu. A morte do pastor, a purificação do seu povo vai gerar uma comunhão plena, uma comunhão perfeita. Essa comunhão, ela já existe em parte hoje. Então, todos que estão em Cristo têm comunhão com Deus, por meio, principalmente hoje por meio da sua palavra, mas também o povo de Deus tem comunhão por outros meios de graça. Por exemplo, o povo de Deus tem comunhão por meio da palavra, o povo de Deus tem comunhão por meio da oração, o povo de Deus tem comunhão por meio do jejum, o povo de Deus tem comunhão pelos meios de graça, pela participação na igreja. A gente pensa pouco nisso, mas essa é uma maneira de Deus repartir graça com o seu povo, participando da comunhão do povo de Deus. Então, essas são maneiras como Deus hoje comunga com o seu povo, quando ele tem comunhão com o seu povo. Isso vai se tornar pleno quando o Senhor concluir todas as coisas. Na consumação de todas as coisas, essa comunhão será plena. Bom, vamos lá, né? Vamos terminar aí porque o tempo urge. Moral da história. O povo de Deus deve manter uma perspectiva saudável em relação à sua peregrinação na terra. Acho que essa é a principal lição dessa manhã, né? Precisamos ajustar a nossa perspectiva. O mundo, as preocupações, as aflições, as dores, as tarefas que temos, mesmo sejam tarefas boas, essas tarefas têm a tendência, essas lutas, essas dores têm a tendência de tornar a nossa visão nebulosa, tornar a nossa visão anevoada. E aí nós precisamos de uma nova perspectiva. Então lembre-se sempre, durante essa semana, não tire os teus olhos da realidade do reino de Deus. Desta realidade que Zacarias quase que esfregou na nossa cara aqui, né? Na profecia que ele nos deu. Então, mantenha sempre essa perspectiva. O pastor morreu para purificar um povo e essa purificação gera comunhão plena com Deus.
Essa é a perspectiva do povo de Deus. E aí, qual é o desafio do Léo? A aplicação final aqui, para a gente poder orar. Encare a sua vida de forma distinta. Irmão, se você for encarar a vida como qualquer pessoa, a fé cristã não tem qualquer efeito na sua vida. As implicações do evangelho, elas só serão percebidas se você colocá-las em prática. Tem gente que fala assim, pastor, a palavra de Deus é muito distante do meu dia a dia. Sabe por que isso acontece? Porque você não pratica a palavra de Deus, você não aplica. Você, em meio às lutas e aflições, você esquece da morte do pastor. Você, em meio às dificuldades da vida, você esquece os propósitos do pastor. Em meio às lutas e dificuldades da vida, você esquece dos efeitos que a morte e o propósito do pastor tem sobre a sua vida. Então, se você não aplicar o que nós estamos falando aqui, vai continuar com a vida como de outra pessoa qualquer. Agora, se você aplica isso, você começa então a viver da maneira como o Senhor quer. Não estou dizendo que você não vai enfrentar lutas e dificuldades. Estou dizendo que a maneira como você enfrenta é diferente. Tá certo, meu povo? Acho que é hora de orar, né? Vamos colocar tudo isso aí diante de Deus. E como eu gosto de fazer sempre, iniciando a semana de devocionais, a oração que o Senhor nos ensinou, a oração do Pai Nosso. Então vamos juntos, se você puder, pare um instante o que está fazendo e vamos juntos buscar a Deus em oração, orando a oração que Ele nos ensinou, a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém, amém e amém. Amém, meu povo? Bom, então é isso. Nós vamos ficando por aqui. Uma excelente segunda-feira, uma semana abençoada para todos. Fiquem com Deus.